E aí pessoal, beleza? Meu nome é Richard e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre circuitos de corrente alternada. Tá ensinando para vocês como que configura um circuito de corrente alternada aqui no ATP para que vocês possam estar conseguindo implementar as simulações e fixando melhor o conteúdo dessa maneira. Esse conteúdo é referente à sexta aula do nosso curso de ATP Ideal. Como vocês já devem ter estudado aí na teoria, um circuito de corrente alternada se caracteriza pelo fato da corrente mudar o seu sentido no decorrer do tempo. Tem uma função, essa função ela que vai determinar como vai ser essa mudança, e a gente tem que colocar alguns parâmetros aqui dentro de acordo com essa função: amplitude, frequência, ângulo de defasagem, etc. E eu vou estar ensinando para vocês como fazer isso. Vou esconder meu rosto aqui agora para a gente focar só na tela da ATP. Bem, então vamos lá, né? Vou começar mostrando para vocês aqui onde fica a fonte de corrente alternada, né? Aqui onde vocês já sabem onde pega todos os componentes. Ela vai estar aqui. Tem dois tipos. Tem essa, que é uma fonte aterrada, que ela pode ser ou monofásica ou trifásica. E tem essa que ela não é aterrada. Vou abrir essa daqui para vocês verem as configurações dela aqui. Aqui vocês podem estar colocando amplitude, frequência, o ângulo de defasagem, se ela vai começar no zero ou vai ter alguma defasagem aí. E aqui a gente configura se ela vai ser monofásica, trifásica ou trifásica aqui. Logo depois eu vou explicar para vocês qual que é a diferença dessas duas configurações de trifásico e o restante dessas configurações. Vamos começar pela outra fonte, que é a fonte AC Underground, que essa a gente não pode esquecer de aterrar. Bem, aqui bem parecida com a outra, a gente também tem que mudar os parâmetros de amplitude, frequência, o ângulo de defasagem. E aqui esses dois parâmetros aqui são o tempo que a nossa fonte vai estar funcionando, né? Como a gente já quer que a simulação comece com ela funcionando, ela comece em -1 e vai parar num tempo bem alto para que ela passe toda a simulação funcionando. Bem, então vamos aqui criar um circuito resistivo. É simples, só para a gente ver. Vamos aterrar primeiro essa parte. Vou colocar aqui 5 ohms. Fazer uma leitura de tensão e corrente. E aqui vamos colocar 100 volts de amplitude, 60 Hz de frequência, ângulo de defasagem 0, 0, ok. Tá. Vamos simular. Aqui só deixa eu só mudar uma coisinha aqui, TP7 aqui. Tá. Vamos simular e rodar, certo? Aí vamos abrir aqui o plotar tensão e corrente. Bem, vocês veem que aqui deu nada praticamente, né? Por quê? A gente agora, quando estiver trabalhando com circuito de corrente alternada, tensão alternada, a gente vamos ter que se atentar a esse T máximo aqui, porque o T máximo ele tem que ser no mínimo suficiente para eu conseguir ver um ciclo da minha função. Como essa função que a gente está trabalhando aqui é 60 Hz, para ela completar um ciclo completo, ela necessita de 16 milissegundos, né? Porque período é igual ao inverso da frequência, né? Frequência é igual 1 sobre t, que é o período. Então só fazer essa conta aí que você vai chegar qual que é o tempo que é necessário para fazer um ciclo, certo? Então aqui, vou rodar de novo. Tá. Sim. Tensão e corrente. E foi. Tá, aqui ele está mostrando exatamente um ciclo da minha onda, certo?
Só que aqui nesse tools aqui eu preciso colocar, deixar só apenas um ciclo, né? Eu posso deixar um t igual a 0.1, rodar, que aí ele vai mostrar mais de um ciclo da minha onda. Aí caso eu queira fazer análise de apenas um ciclo, eu posso fazer a mudança aqui, ó. Aperto nessa parte aqui do meu gráfico e configuro aqui para o tempo de um ciclo ou quantos ciclos eu quiser analisar. Bem, aqui a gente olhando aqui de início esse circuito, o gráfico desse circuito, a gente percebe que o ATP trabalha com a função cosseno. É a função cosseno porque já está começando aqui no valor de pico da nossa onda, e essa é a característica de função cosseno porque cosseno de 0 é 1. Caso a gente queira trabalhar com uma função seno, que é mais habitual nos exercícios, a gente pode vir aqui nesse ângulo de defasagem e colocar menos 90. A gente colocando menos 90 ali, a gente vai transformar essa função cosseno numa função seno. Então agora, se a gente perceber aqui, se transformou numa função seno. Só dar um zoom aqui. E aí está a nossa função da tensão. Agora vamos trabalhar com a outra fonte, que é essa fonte aqui. A gente pega a C trifásica. Vou falar um pouquinho dela para vocês aqui também nesse circuito. 100, 60 Hz. Tá. Aqui ela mesmo fala que se vocês colocarem em help, ele fala aqui que é uma função seno e tá outras informações aqui também sobre as características da fonte. Vamos rodar aqui. Vocês vão perceber que ela vai, nesses parâmetros, como uma fonte monofásica, ela vai funcionar exatamente igual a outra fonte que a gente está trabalhando antes. Só que ela pode fazer além disso, né? Ela tem algumas configurações a mais. Tá, quais são essas configurações? Bem, primeira coisa, ela pode trabalhar também como tensões trifásicas, como eu já adiantei para vocês. Essas tensões trifásicas elas vão ter diferentes configurações. Nessa primeira opção aqui, 3 fases, ela já vai defasar as tensões automaticamente. Você só vai entrar com o valor de amplitude, o valor de frequência e os outros parâmetros. Já nessa daqui você vai poder configurar as 3 fontes. Então aí você vai colocar os valores de amplitude das 3 fontes, vai colocar, tem que ser uma frequência só, e vai colocar o ângulo de defasagem que você pode mudar. Ele já vem preenchido em 0, menos 120, 120, que é o padrão que a gente tem, mas você pode mudar isso daí, mudar quando uma liga, outra desliga. Então você pode fazer configurações diferentes nelas, caso seja necessário. Bem, aqui vou mostrar para vocês só se a gente mudar a frequência da onda, né? Ela não precisa trabalhar só em 60 Hz, né? A gente trabalha em 60 Hz porque é o usual. Que a gente vê que no mesmo espaço ela tem bem mais ciclos, né? Mas você pode dar o zoom também. Então, bem, agora vamos trabalhar um pouquinho aqui, né? A gente percebeu nesse gráfico aqui que a tensão e a corrente elas estavam em fase, né? Porque é um circuito puramente resistivo. Vamos colocar agora um circuito indutivo para vocês verem como ele vai funcionar. Já deixei pré-selecionado aqui o indutor, né? Porque vocês já estão aqui em buscar as coisas aí. Então aqui vamos, aqui está o parâmetro dele, 10 mH, né? Vocês já foram apresentadas as unidades de medida
indutor, capacitor, etc. Vamos medir tensão e corrente nele e simular. Vamos espelhar aqui para ficar melhor. É colocar na mesma escala, né? E a gente vê aqui que esse é o nosso gráfico de corrente, esse verde aqui é o nosso gráfico de tensão. A gente percebe aqui que eles estão defasados em 90 graus, né? Que é o esperado. A corrente ela está atrasada em relação à tensão em 90 graus. A gente vê aqui que a tensão já começa no valor de pico, a corrente ainda está saindo do zero, então a tensão ela está adiantada em relação à corrente, ou a corrente atrasada em relação à tensão, em 90 graus, certo? Agora vamos ver, rapaz, vamos ver para um circuito capacitivo. Cadê meu capacitor daqui? Cadê meu capacitor daqui? Perdi meu capacitor, vou pegar outro aqui. Não, tá aqui meu capacitor. Vamos rodar aqui o capacitor. Já coloquei 1000 microfarads. E vamos ver aqui. Vamos espelhar ele também, né? Ficar na mesma escala. E aqui agora a gente vê que é o contrário, né? A tensão está em vermelho e a corrente está em verde. Só que agora é a corrente que está adiantada em relação à tensão. Vamos configurar essa fonte aqui, uma fonte de função seno, só para isso aqui. Aqui a corrente e a tensão. A corrente já está no valor de pico dela e a tensão ainda está em zero. Então a gente vê que a corrente está adiantada em relação à tensão, como é esperado. Tá, agora vamos configurar essa fonte aqui com valores próximos aí do que a gente está acostumado. Vou esconder esse capacitor aqui. Vou colocar aqui 127 volts, 60 Hz, certo? Aí eu vou falar para vocês um pouco sobre como configurar aqui. A gente pode ver o valor do nosso pico aqui. Se a gente conseguir chegar certinho, vai dar o 127, 126 e 98, quase por aí, e vai chegando, certo? Mas a gente sabe que o valor de pico da nossa função da nossa rede, ela não é 127 volts. Esse é o nosso valor RMS. E vamos colocar aqui 180, que é o real amplitude da nossa função aí que a gente tem na nossa rede. Caso a gente jogue aqui uma função, esse valor de amplitude, a gente consegue tirar ele, o RMS dele, por aqui. A gente pode apertar aqui em Fourier, e aí vai aparecer que ele vai, primeira coisa que ele faz, que vocês vão ver mais pra frente, ele vai separar aqui as frequências das harmônicas, a ordem das harmônicas que tem nesse sistema. Aqui tem harmônica ordem 1, ordem 2 e vai indo, todas até e a determinada amplitude de cada uma, certo? Essa daqui é a de ordem 1, que é a
a frequência principal ela tem a amplitude quase total da nossa função. E aí tem as outras harmônicas. Nem sei porque tem harmônica nesse circuito aqui, mas tem. E você apertando nesse checkzinho aqui vermelho, você consegue vir aqui e tirar algumas outras informações da função, como RMS, unidade de amplitude RMS 100%. Ok, ele não vai dar 127 certinho, porque tem as harmônicas ali, né? Mas ele vai dar, aí deu 116. Porque na verdade aqui ele dá o RMS verdadeiro. Mas se você somar todos esses RMS aqui, ele vai dar 127. RMS aqui, aqui, aqui. Bem, vamos agora mostrar um pouquinho como funciona a configuração da fonte como uma fonte trifásica. Sem aprofundar muito, né? Porque esse conteúdo eu acho que trabalha mais pra frente, mas vamos falar um pouquinho aqui. Primeiro, como eu falei, né, tem essa primeira configuração aqui, onde já vai dar a configuração da fonte automática, né, defasagem dela, etc, tudo. E aqui a gente pode escolher se a gente quer a amplitude em RMS com uma tensão de fase ou uma tensão de linha a linha. Uma tensão de linha aqui, né? Então aqui a gente pode escolher se a gente quer linha neutra, que é basicamente linha neutra, né, que seria os 127 volts, e aqui linha a linha, que seria os 220 volts. Vamos trabalhar aqui primeiro com a tensão de linha neutra mesmo. Dá ok aqui. Outro detalhe agora, né? Eu mudei a minha fonte para uma fonte trifásica, certo? Então aqui eu vou ter que mudar todo o meu circuito para um circuito trifásico. Esse circuito aqui ele não é um circuito trifásico. Se eu clicar aqui no meu resistor, ou no meu capacitor, ou no meu indutor também, eu posso vir aqui nesse campo e mudar ele para um trifásico também. Porém, os meus conectores aqui não vão estar em trifásico. O que você pode fazer já desde o início, né? A partir do momento que você colocou essa fonte, sai daí, bicho. A partir do momento que você colocou essa fonte como trifásica, quando você começar a puxar aqui, já vai ser uns conectores trifásicos. Vou colocar um resistor aqui, o resistor não, o resistor você tem que vir aqui e configurar ele para trifásico. Certo? Ground aqui, etc. E vamos rodar aqui só para mostrar umas coisinhas para vocês. Tá, rodamos aqui ele. E aqui no gráfico você já percebe que ele já dá mais opções, né? Ele dá tensão A, tensão B, tensão C, corrente A, corrente B, corrente C, que são as três tensões e as três correntes. Vamos plotar aqui. E aqui elas estão defasadas cada um em 120 graus. Bem, e agora a gente tem como a gente ver também aqui que... Deixa eu ver aqui. Vou colocar 127 de amplitude aqui e rodar. Deixa eu ver só se eu configurei ele para... configurei ele para RMS. Vocês viram que eu coloquei 127 de amplitude aqui. Vamos. Então ele vai dar um valor de pico de 180. Que ali agora eu configurei com o meu valor RMS. E aqui ele vai estar plotando um valor de pico. Só voltar aqui a configuração dele. Configurar para o valor de pico de novo. E deixar em 127 mesmo.
Se aqui agora eu quiser, por exemplo, ó, tá em 127 volts aqui, né? Se eu quiser saber a minha tensão, pontos que é a minha tensão de fase, eu somar duas tensões alternadas, é só eu clicar nesse botãozinho aqui de menos, essa bolinha com um tracinho no meio, pego as duas fases que eu quero somar e pronto. A gente vai perceber aqui que deu 220, certo? 220, que a gente sabe que a nossa tensão de fase aqui é 220, 127 mais 127. As duas tensões de 127 vai dar 220. Bom, agora se eu colocar aqui como RMS linha a linha e colocar 220 ali, certo? Vamos ver como que vai ficar a configuração da nossa fonte. Vou botar só A mesmo, pronto. Tá. Ela vai estar plotando a tensão de fase. Então vai ser quantos? 180 aqui de pico, né? Que é o mesmo, equivale a 127 em RMS. Então mesmo se você colocar ali, se você tem, por exemplo, o parâmetro de fase, de linha, parâmetro de linha do seu circuito, por exemplo, jogar ali o 220 e você clicar aqui, ele vai estar mostrando para você o parâmetro de fase, o 127 no caso. Aí se quiser saber, somando as duas, vai estar dando 310 mais ou menos, que é o 300 e alguma coisa aí, um pouquinho mais de 310, que é o valor de pico de uma tensão de 220 de RMS. Bem, agora vamos trabalhar. O mais importante vocês saber é como configurar a fonte, né? E como configurar as cargas também, caso vocês forem trabalhar com uma carga trifásica, né? No caso. Vamos montar algum exemplo aí. Também outra coisa que é importante falar. Geralmente nos exercícios a gente tem aí que descobrir um valor de uma corrente, por exemplo, e aí esse valor da corrente tem que vir acompanhado de um ângulo. É como a gente descobrir, ter alguma maneira de verificar ou descobrir esse ângulo aqui no ATP. Deixa eu pegar um circuito aqui indutivo, no caso minha fonte aqui é trifásica, né? Ok, vamos rodar aqui. Corrente e tensão, certo? Botar os dois na mesma escala aqui, escala diferente. Tá. Eu tenho aqui a minha tensão e a minha corrente que estão defasadas de um ângulo de 90 graus. Mas se eu não soubesse que era 90 graus, como eu poderia saber que esse valor é 90 graus? Ó, eu posso vir aqui nesse cursor e, por exemplo, ver aqui qual foi o tempo que a minha fonte atingiu esse valor de pico, e pegar o tempo que a minha tensão atingiu esse valor de pico, e pegar o tempo que a minha corrente atingiu esse valor de pico, certo? Eu pego, subtraio, faço esse delta t aqui, subtraio um menos outro e vou ter esse intervalo de tempo aqui. Eu multiplicando esse intervalo de tempo
com a minha frequência angular, eu vou saber qual foi o ângulo que qual é o ângulo que tem entre essas duas funções. Então no caso, por exemplo, ali vamos supor o valor x para corrente e o valor y para tensão de tempo. Eu subtrair esses dois, vou ter outro valor. Aí com esse valor eu vou multiplico a minha frequência angular e aí eu vou ter o ângulo. Nossa frequência angular no caso do circuito de 60 Hz é em volta de 377 e isso significa que, por exemplo, se eu multiplicar 16 milissegundos vezes 367, eu vou ter o equivalente a 2π, ou significa que ele andou, andou assim, entre aspas, 360 graus. Bem, vamos montar aqui já montei na verdade um circuito RLC em série aqui. Tem a nossa fonte aqui, 220 volts. Vamos colocar aqui. Não, 200. Tá bom. 220 volts RMS. Um probo de corrente aqui para medir a corrente do circuito. Probo de tensão para pegar a tensão da fonte. Aqui tem um resistor de 2 ohms, um indutor de 1 mA e um capacitor de 1000 microfarads, todos pegando parâmetro de tensão. Vamos rodar aqui e vamos ver o gráfico. Vai dar um gráfico bem feio, não, bem bonito, mas bem, vai dar esse gráfico aí, bem bagunçado mesmo assim, né? Que a gente tem a tensão da fonte, tensão do resistor, tensão do capacitor, tensão em cima do indutor e a corrente. Agora vamos separar aqui para ver primeiro a tensão. Pode. Tensão da fonte, bonitinha aqui. Esse daqui é a tensão no capacitor. Já eu tenho tensão no capacitor. Botar as tensões aqui, dá esse emaranhado de gráfico mesmo, porque é um circuito que não foi bem dimensionado. E agora, além disso, vocês também podem fazer um circuito série. É um circuito, quer dizer, paralelo. Agora está aquele mesmo circuito, só que agora ele está em paralelo, né? E vamos botar aqui. Peguei a corrente do circuito e a corrente dos ramos aqui, né? Tem a corrente do circuito total e a corrente de cada um aqui. Vou renomear aqui para conseguir ver melhor. Esse nó aqui. XX2. Que é o vermelho do resistor, o verde do indutor e o azul do capacitor. A gente vê que a corrente no resistor é maior, né? A gente tem uma corrente bem alta aqui, na real. E é isso mesmo, vamos ver aqui agora a corrente total do circuito, que é essa corrente aqui, também deu bem alto. E aí vocês podem ir brincando com as análises aí que vocês quiserem fazer, com os dados certinho que o exercício pedir.
vocês vão conseguindo simular. Bem, agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho simulando como vocês podem fazer uma carga trifásica, né? Tem duas maneiras. A primeira vocês podem aqui, se vocês vierem aqui, ó, deixa eu clicar mais para cá, a gente tem essas aqui que são cargas trifásicas. Tem ela na configuração Y e na configuração delta. E aí vocês clicam aqui e pode mudar o parâmetro de cada um aqui, ó. É uma carga, é um circuito RLC. Aí vocês mudem o parâmetro de cada um aqui, das três, podem ser igual ou diferente, pode ser uma carga desequilibrada, né, caso for diferente. E Y e delta. Ou caso vocês queiram fazer uma análise mais detalhada da carga em si, né, vocês podem também estar montando essa configuração. Circuito que também funciona. Daqui é uma fonte trifásica e esse daqui ele é um conector que se encontra aqui, você vem splitter. Aqui é um conector que ele separa, que ele entra o trifásico e separa entre as três fases do monofásico. Por que a gente faz isso aqui, por exemplo, né? Porque aqui a gente pode, nesse caso, a gente pega toda a corrente aqui do circuito, a gente pode monitorar as três fases ou uma fase. Aqui a gente pode pegar a corrente que vai para cada um aqui, da parte resistiva e da parte indutiva, ou seja, a gente pode pegar a corrente indutiva e a corrente indutiva e a corrente resistiva dessa carga separadamente. Isso é caso você queira fazer uma análise da carga mais detalhada, né? Mas eu acho que a gente não entra muito nesse assunto aqui ainda, em circuitos 1, mas fica a dica aí para vocês, né? Mas vamos olhar aqui um pouquinho, simular uma carga delta e uma carga Y aqui rapidinho, é simples, né? Vou excluir aqui só para mostrar para vocês como que pega. Essa parte que vocês lembram, né? A fonte trifásica mesmo, com tensão 127 volts, deixa eu colocar 60 Hz aqui, né? Para ficar de acordo com nossa rede. A gente vem aqui em branch linear e vem aqui, vamos pegar primeiro uma em Y, aterra ela aqui e a gente vai mudar os parâmetros dela aqui. Sabe que esses parâmetros, vamos deixar esses parâmetros aqui mesmo. Vamos ler nela corrente e tensão, certo? Tá, vou dar aqui tal. ABC. Tem o probe aqui também que tá dando, mas vamos usar só a mesma aqui. Tá dando a tensão normal, padrão, e a corrente também normal, padrão, certo? O que eu posso estar fazendo aqui, por exemplo? Também posso estar somando a minha tensão. Vejo aqui que 127 mais 127 vai estar dando 220, que a gente espera. E no circuito Y, a tensão de linha é igual a tensão de fase, então não tem sentido a gente somar aqui as duas. Vamos esconder aqui esse agora e colocar o circuito delta. Fazer aqui pegar uma carga em delta aqui, trifásica em delta, e vamos pegar tensão em corrente também. Vou nem ler preenchido aqui só para me ajudar. Vou colocar 10, 11, 100, 10, 1, 100.
Lembrando que eu posso fazer uma carga desequilibrada aqui também, né? E é só trocar ali, não colocar o valor de resistência, de indutância e de capacitância iguais, já vai ter características de uma carga desequilibrada, né? A carga equilibrada, as três cargas têm que ter a mesma impedância. Vamos aqui botar tensão. Agora aqui, ó, vamos olhar esse detalhe aqui. A tensão, já a gente vê que ela já está dando a tensão de 220, a tensão de, que no caso seria a nossa tensão de linha aqui, né? Porque no delta, tensão de fase, tensão de linha vai ser a mesma. O que vai mudar aqui agora é, no caso, é a corrente, né? A gente pode pegar a corrente aqui, está em torno de 8 amperes aí, né? A gente pode também somar as duas correntes. Opa, de novo. Vai ver que já vai dar alto valor aqui maior, né? Em torno aí de 3,60, algo assim. Porque a gente sabe que no delta a corrente de fase e a corrente de linha elas são diferentes, né? Então, no mais é isso mesmo, pessoal, que tenho para passar para vocês. Os outros parâmetros que vocês já estão acostumados a mudar, valor de resistor, de indutância, etc., capacitância. De novo, mesmo aqui é só os parâmetros da fonte, que não tem muito segredo também, né? Acho que vocês vão estar trabalhando mais com a fonte monofásica mesmo. E ali analisar o gráfico, tomar cuidado com o T, né? Sempre deixar um T máximo que consiga pegar de fato os ciclos da função. E a partir dali vocês trabalharem em cima disso. Vocês podem dividir tensão e corrente aqui, pegar a tensão e corrente em cima de cada componente. Bem parecido com o que a gente faz em circuito de corrente contínua, com a diferença agora de configuração da fonte. Essas configurações aí de carga trifásica vocês vão ver mais pra frente, mas também já fica aí um pouco da dica, e qualquer dúvida é só mandar pro pessoal aí que a gente resolve na live de semana que vem. É semana que vem, análise de semana que vem.